Irmãos, nós estamos numa série de mensagens. Nós iniciámos a semana passada e essa série de mensagens ela tem como tema, ou é intitulada, O que Jesus desfaria na nossa vida. Ao longo dos anos, irmãos, da nossa caminhada cristã, nós vamos adquirindo hábitos, nós vamos adquirindo conceitos, nós vamos muitas vezes ficando convencidos de algumas coisas que são muitas vezes obstáculos para nós crescermos, para nós termos uma vida de verdadeira adoração, uma vida de verdadeiro cristianismo. O que é que Jesus hoje precisa de remover na sua vida? O que é que Jesus precisa de remover na vida da igreja? Nós, como corpo, nós estamos expostos, irmãos, a todas as contaminações do mundo. Assim como o seu corpo físico, você está exposto hoje a vírus, bactérias. E nós estamos a viver este vírus, né? O Covid-19, em que todos nós estamos vulneráveis. Como corpo de Cristo, irmãos, nós também estamos vulneráveis. Se nós não tivermos determinados cuidados, o corpo ele vai acabar por adoecer. E a palavra de Deus diz que quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. Todo o corpo sofre. Então você não pode simplesmente olhar para si e dizer assim, eu estou bem, e quando você sabe que uma parte do corpo, o seu irmão, aquele que você ama, aquele que você cuida, aquele que você se relaciona, não está bem. Então cabe-nos a nós como corpo, irmãos, cuidarmos uns dos outros. Porque a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. E todos nós fazemos parte desse corpo. E esse corpo é composto por vários membros. Olha à sua volta aí. Você é um pedacinho desse corpo. E Deus tem algo preparado para si. Aquilo que eu tenho para fazer, só eu tenho para fazer. Aquilo que você tem para fazer, você precisa de cumprir. Amém? Bom, a boa notícia é que Jesus habita dentro de nós. Amém, igreja? Essa é a boa notícia, irmãos. Nós já tivemos o privilégio de conhecer a Cristo, de fazer o Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Então nós temos essa boa graça dentro de nós. Mas digamos uma coisa, irmãos. Por que é que Jesus, então, não nos muda, não nos cura, não nos transforma completamente? Nós já somos dele. Por que é que ele não fez aquela transformação num passe de mágica? Por que é que ele não nos levou diretamente para o céu? Existem duas razões, irmãos, pela qual Jesus ele não fez isso. Em primeiro lugar, ele precisa de si, aqui na terra, para você ser boca dele, para que você possa levar as boas novas, as notícias do Evangelho àqueles que ainda não foram alcançados. Segundo, irmãos, porque nós precisamos tomar a decisão de querer ser transformados. Deus ele não irá contra a sua vontade. Você tem que dizer, Deus, eu quero. Com Deus é sempre uma parceria. Deus faz a parte dele, faz. Mas ele está sempre à espera que nós façamos a nossa parte. Quando nós agimos em fé, quando nós agimos e damos aquele passo, como nós falámos aqui há 2 semanas atrás, quando Pedro, né, Jesus chamou, Pedro, vem. E Pedro, o que é que ele fez? Ele foi. Ele deu um passo de fé. Pedro, eu acredito que naquela altura ele não mediu bem aquilo que estava a acontecer. Ele simplesmente olhou para Jesus e simplesmente ele saiu do barco. E muitas vezes aquilo que Deus está a dizer, sai do barco. Dá um passo de fé. Você precisa ser transformado, você precisa de cura, você precisa de um milagre. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas preces, as nossas orações. Nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos?
Nós precisamos apresentar as nossas necessidades, quem nós somos, as nossas fragilidades. E Deus irá fazer algo tremendo. Amém? Jesus nos dá então o poder de nós escolhermos. Irmãos, quando eu tenho um carro, eu posso escolher como eu ando com ele. Eu posso andar segundo as regras de trânsito, ou simplesmente eu posso acelerar e não medir as consequências. Quando nós fazemos isso, existe sempre uma consequência. Na nossa vida como cristãos, irmãos, quando nós não obedecemos às recomendações, às orientações que o Deus Pai nos deu através da sua Bíblia, nós temos sempre consequências. Então, quando eu conduzo um carro a alta velocidade, o que é que pode acontecer? Irmãos, eu posso ter um acidente, e me machucar, eu posso ficar com a minha vida completamente destruída por um ato irrefletido. Né? Os jovens, eu lembro-me, irmãos, todos nós aqui já fomos um pouco mais jovens, não é, pastor Oseias? Né? Eu lembro-me, irmãos, quando eu era mais jovem, que eu gostava de ter um pé pesado. Eu gostava de andar e normalmente eu sempre tive carros que andavam bem. E, irmãos, a minha média era 170, 180 km por hora. Muitas vezes em lugares que só 60 era permitido. Eu posso dizer que eu fui irresponsável durante muito tempo. Um dia eu tive um acidente, por incrível que pareça, eu tive um acidente a 50 km por hora. Um acidente que eu não tive culpa. Outro veículo resolveu cruzar-se no meu caminho. Depois dessa experiência, irmãos, eu confesso que a minha condução mudou muito. Hoje é muito difícil eu andar acima da velocidade. Porque eu entendi, quando eu batia 50 km por hora, o estrago que foi feito naquele carro. Graças a Deus, irmãos, eu não sofri nada. Eu ia sozinho dentro do meu carro. As outras duas pessoas que iam no outro carro também não tiveram qualquer problema. Mas o outro carro foi perca total. E o meu só não foi porque era um carro, na altura, novo. Era um carro de valor. Porque senão teria sido também perca total. Também podemos, através de um acidente, machucar alguém, ou até mesmo provocar a morte de alguém por um ato irrefletido. Ou simplesmente apanhar uma multa e poder ficar sem carta de condução. Né? Eu não sei se aqui alguém já ficou sem carta de condução. Né? Eu lembro-me que aqui na Irlanda, eu passei uma vez a menos 110 aqui na Athlone Road. Eu não sei como é que eles estavam lá. Eles descobriram que ia passar aquela velocidade naquela hora e resolveram tirar uma fotografia minha. E eu fui multado. E eu recebi em casa lá a matrícula a dizer que eu tinha feito. E realmente, irmãos, eu devia ter, com certeza, né? Apanhar uma multa, irmãos, é uma coisa simples. Mas quando nós lidamos com vidas, quando nós lidamos com outras situações, nós precisamos de ponderar. Nós não podemos ser mais irresponsáveis. Eu queria que nós nos lembrássemos do versículo base que nós falámos a semana passada, que está em Apocalipse 3. Eu vou ler rapidamente, só para os irmãos se lembrarem. Versículo 15, Apocalipse 3, versículo 15 diz assim: conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, eu não sei se você meditou profundamente sobre esta passagem. Mas esta passagem, ela é uma passagem, a mim me choca. Eu não sei como é que é o seu estômago quando você vomita ou quando alguém vomita perto de si. Tem algumas pessoas, irmãos, que só o facto de pensarem,
elas já começam a ficar agoniadas, elas já ficam enjoadas. E esta passagem que está aqui, irmãos, tem duas coisas que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, esta passagem aqui não é para aqueles que não conhecem a Deus. Esta passagem aqui não é para aqueles que são igreja. São para nós. Nós que somos igreja. E Deus está a dizer assim, porque é que vocês são quentes ou frios? Ou melhor, porque é que vocês não são quentes ou frios? Deus conhece a vida de cada um. Deus conhece as suas obras. Deus conhece as minhas obras. Então nós precisamos entender, irmãos, que talvez a pessoa que está ao seu lado não conheça, não saiba. Talvez a pessoa que trabalha consigo não conheça a sua vida. Mas Deus conhece as suas obras, conhece aquilo que você é. Amém? Jesus não se agrada, irmãos, da nossa indiferença. Não se agrada, irmãos. Por isso nós precisamos remover a indiferença. Semana passada nós falámos sobre isso. Remover a indiferença espiritual. A indiferença, irmão, é sinal de frieza. Frieza no meio do louvor, frieza no relacionamento com os outros irmãos, frieza no relacionamento com os perdidos, frieza no poder falar de salvação para aqueles que precisam, frieza em não conseguir orar por aqueles que precisam. Isso é indiferença espiritual. E Jesus, Ele quis e Ele quer desfazer a indiferença espiritual dentro da igreja. E sabe o que é que isso quer dizer, irmãos? Ele quer desfazer a indiferença espiritual dentro de si e de mim. Porque a igreja somos nós, não são estas quatro paredes. Então esta mensagem é para nós. É para nós, irmãos. E reparem que diz assim: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. No 17 diz assim, você diz, estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas diz assim no fim, não reconhece, porém. Irmãos, são palavras fortes, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. São palavras fortes para nós, irmãos, como igreja. Mas sabe uma coisa? Não fique triste. Não fique triste. Sabe porquê? Porque ainda dá tempo. Para aqueles que morreram ontem, não tem mais solução, irmãos. Mas nós estamos vivos. Você está vivo? Então existe solução para si hoje. Existe solução para mim. É momento de a gente se alegrar, mas é um momento também de nós meditarmos. É um momento de nós nos alegrarmos, mas também de refletir aonde eu sou indiferente. Porque nem todos somos indiferentes nas mesmas áreas. Nem todos temos as mesmas lutas, irmãos. Mas nem todos nós lutamos contra o pecado. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, que Jesus faria é a adoração superficial. Hoje, irmãos, mais do que nunca, nós temos acesso a música, louvor, adoração, por vários meios, irmãos. Eu lembro-me quando eu aceitei a Cristo, quando eu fiz Cristo meu Senhor Salvador, ainda era do tempo daquelas cassetes, em que a igreja local eles gravavam, regravavam, para que a gente pudesse levar para a nossa casa os hinos de louvor, os hinos de adoração. E era quem tinha o aparelho, senão também não valia nada, né? Hoje, irmãos, nós podemos ouvir em todo lado. É na rádio, é na televisão, é no computador, é no telefone, em várias plataformas. Mas sabe uma coisa, irmãos? Hoje em dia existe uma ideia errada do que é adoração. Para muitas pessoas, a adoração é música.
são hinos, né, que se toca dentro da igreja. Muitas vezes, quando se fala de louvor, a gente pensa que é aquela música mais agitada, né? Como a gente começou aqui, né? Logo no início. Outras vezes a gente pensa que a adoração, irmãos, é quando o ritmo da música desce, quando fica tudo calmo. Nós temos uma ideia errada do que é adoração. Porque isso que nós falamos aqui também é adoração. Mas adoração, irmãos, é quando nós adoramos 24 sobre 24 a Deus com as nossas ações, com o nosso comportamento. Amém? Vocês estão comigo? Na época de Jesus, irmãos, a adoração ela estava associada ao templo, às cerimônias religiosas e a muitas regras e regulamentos para chegar à presença de Deus. Então era muito engessado. As pessoas elas iam ao templo, né? E eles precisavam de fazer uma série de rituais para que pudessem entrar na presença de Deus. E o sacerdote ele tinha que sacrificar, ele tinha que se purificar. E se alguém precisava de alguma resposta de Deus, não poderia ser através da sua vida. Ela tinha que ser através do sacerdote. E Jesus ele veio exatamente quebrar com tudo isso. Jesus ele veio mostrar, irmãos, que o que importa não é como nós nos comportamos exteriormente. O que importa não é aquilo que nós falamos da nossa boca. O que importa, irmãos, é o que está cá dentro. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos até levantar as nossas mãos. Nós até podemos ter uma voz maravilhosa e da nossa boca sair hinos maravilhosos. Mas muitas vezes, irmãos, é só talento. Muitas vezes é algo vazio. Não tem vida de Deus. E a verdadeira adoração, irmãos, ela vem do coração. Ela vem de dentro. E Deus ele está a dizer assim, eu quero que tu venhas a ser um verdadeiro adorador. Mas para isso nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, embora seja expressa exteriormente, se ela não vier de dentro, irmãos, se ela não vier pura, ela é em vão, ela é sem vida e ela não glorifica a Deus. Amém, irmãos? Nesta mensagem, irmãos, nós queremos abordar diversas formas de adorar externamente, exteriormente, mas também queremos mostrar o que está por trás de cada ação. Tentar perceber que existem várias formas de nós adorarmos, ou várias formas de adoração, e cada pessoa tem uma forma diferente de adorar. Eu me lembro, irmão, quando eu cheguei aqui há 8 anos atrás, eu encontrei alguns irmãos do culto de inglês, e a forma como eles adoravam, irmãos, eles ficavam sentados. E eu confesso aos irmãos que naquela época, irmão, isso me fazia muita confusão. Porque eu gosto de levantar a minha mão, eu gosto de pular, eu gosto de dançar. Eu gosto de expor perante Deus. E me apercebi, irmãos, que não é porque eles não fazem que eles não estão a ter uma verdadeira adoração. Porque não é pelo facto de eu levantar a mão, não é pelo facto de eu cantar muito bonito que eu estou verdadeiramente a adorar. Porque a verdadeira adoração, irmãos, ela vem de dentro. Então não importa, irmão, se você está cantando, dançando, se ajoelhando ou fazer outra coisa. O que importa, irmão, é como você está. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Eu posso dizer que eu cheguei triste hoje. Eu sei que eu cheguei aqui, irmãos, sedento, para que Deus ministrasse no meu coração. Porque, irmãos, quando nós nos rendemos, quando nós dizemos assim, Deus, eu não sou capaz. Sem ti eu não sou capaz. Sem ti eu não sou capaz. Você já fez isso? Você já chegou à presença de Deus e disse assim, Deus, eu não sou capaz. Eu não dou conta. Se não foste tu a fazer, Deus, eu não dou conta. Irmãos, quando nós nos rendemos, quando nós nos quebramos perante Deus, irmãos,
é impossível nós não tocarmos o coração do Senhor. É impossível. Se as canções que hoje cantamos, as mensagens que pregamos, as ofertas e dízimos, irmãos, que damos, será que elas verdadeiramente são atos hoje de adoração ao Senhor? Será que hoje, quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, será que Deus realmente se agrada daquilo que nós estamos a fazer? É algo que você e eu hoje precisamos meditar. Hoje é um tempo de mudança, irmão. Mas é um tempo de reflexão. Jesus, Ele quer desfazer a adoração superficial. Ele quer mesmo até desfazer a falsa adoração, irmão. Mateus 23, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Se não puder, acompanhe ali na tela. Uma das coisas que eu admiro em Jesus é que Jesus sempre foi muito frontal, irmãos. Jesus, Ele nunca rodeou. Ele nunca passou paninhos quentes. Ele nunca amaciou a cabeça de ninguém. Ele foi direto ao ponto. E reparem o que é que Ele diz em Mateus 23, no versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Para quem é que Ele estava a falar, irmãos? Era para os de fora? Era para aqueles que não conheciam? Era para aqueles que eram incultos? Era para aqueles que não conheciam a palavra? Não. Eles estavam a falar, Jesus estava a falar para aqueles que já sabiam, que já conheciam. E o que é que Ele diz? Hipócritas. Irmãos, eu não sei o que é que você entende por hipócrita. Eu não sei o efeito que essa palavra faz na sua vida. Mas a minha é uma palavra que me revolta. A minha é uma palavra que me deixa indignado. Tanto eu ver hipocrisia, como eu ser acusado de hipocrisia. Mexe comigo, irmãos. E Jesus, Ele foi direto ao ponto. E Ele continuou e disse assim, vocês são como sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundície. Irmãos, Jesus, Ele não passou macio. Vocês concordam comigo? Ele não teve dó. E sabem uma coisa? Jesus, Ele continua a falar comigo e consigo também. Hoje. Porque a palavra dele não mudou. Então esta palavra, irmãos, é para nós pararmos e refletirmos. Assim são vocês. Ele está a fazer uma afirmação, irmãos. Ele está direto a dizer assim, vocês são assim. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, irmãos. Hipocrisia e maldade. Sabe quando é que nós vencemos a hipocrisia? Quando nós nos pomos, irmãos. Quando a nossa máscara cai. Passamos a ser nós mesmos. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos. E isso vai fazer toda a diferença. Sabe porquê? Porque quando nós nos colocamos na posição de humilhados, nós vamos ser sarados. Nós vamos ser curados. Vai ser assim um instante. Talvez não. Talvez dure a sua vida toda. Mas sempre que você for relembrado, sempre que você passar por aquela situação, se lembre, Deus é consigo. Deus é comigo. Você pode dizer assim, Deus é comigo. Eu não estou sozinho nesta batalha. Mas nós precisamos lembrar. A primeira coisa, irmãos, que é necessária para uma verdadeira adoração. Transparência. Vocês só conseguem ver o Easy a tocar, irmãos, porque este vidro é transparente. Vocês não conseguem ver o que é que está por trás deste pano, porque é opaco. E tem muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós não vivemos com transparência. Nós vivemos assim como este pano preto.
Nós não permitimos que os outros vejam. Nós não permitimos que Deus trabalhe. Mas a boa notícia é que hoje é um tempo de mudança. Hoje, irmãos, nós podemos voltar à essência da adoração. A passagem ele fala bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Eu não sei se você já esteve em algum lugar onde havia muitos ossos. Os ossos, normalmente, eles têm sempre pedaços de carne. Eu lembro-me, há uns bons anos atrás, que o meu pai, ele foi fazer um trabalho, ele trabalhava com máquinas, ele foi fazer um trabalho numa fábrica que fazia manteigas, margarinas. E eu não sabia que as margarinas, eu não sei se são todas, mas aquelas ali naquela fábrica, eram feitas com ossos de animais. E, irmãos, eu confesso, quando eu entrei lá, aquele cenário, aquele cheiro, aquela imagem era repugnante. E aquilo que esta passagem ele está a dizer é que bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos de todo tipo de imundície. Isso fala, irmãos, que o aroma que nós hoje, muitas vezes, inalamos, não agrada a Deus. O aroma que nós deveríamos fazer chegar à presença de Deus, irmãos, muitas vezes não agrada a Deus. E não tem a ver se você tem uma voz bonita ou feia. Não tem a ver se você levanta a sua mão ou não. Tem a ver com o interior. Tem a ver com quem você é na sua essência. Temos o hábito, irmão, errado, de julgar os outros, acusar os outros para esconder ou mascarar a nossa condição de pecador. A Bíblia é clara, irmãos, não julgais para não ser julgados. Mas sabem uma coisa? É tão fácil a gente julgar. É tão fácil a gente condenar. É tão fácil a gente ver o pecado, a falha, as imperfeições daqueles que estão à nossa volta. Mas é tão difícil nós olharmos para nós. É tão difícil nós reconhecermos que nós somos pecadores. É tão difícil nós trazermos um julgamento sobre nós. E a Bíblia diz que o único que pode julgar, o único que é Jesus, o único juiz é Jesus. Não deixe que ninguém o julgue, irmãos. Não deixe. Não permita isso. Se alguém lhe falou algo, vá para a presença de Deus. Vá para a palavra de Deus. E confere. A Bíblia, ela nos dá respaldo, irmãos. Se você não sabe, peça ajuda. Pergunte. Mateus 15, no versículo 1, diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Versículo 3 diz: e respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Novamente, o que é que a palavra diz? Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este meu povo me honra com os meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Irmãos, mais uma vez, Jesus, ele não tem dó. Ele vai direto ao ponto, ele toca nos pontos que nós precisamos hoje também
analisar. Muitas vezes, irmãos, nós somos como aqueles fariseus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos muito religiosos, nós achamos que somos muito santos, nós achamos que somos perfeitos e que só aqueles que estão à nossa volta, irmãos, é que têm defeitos. Só aqueles que estão à nossa volta é que pecam. Você já sentiu isso? Você já refletiu sobre isso? Existem alguns, irmãos, e eu quero falar alguns pontos. Algumas pessoas que elas vivem obcecadas com a tradição. Estes fariseus, irmãos, eles eram obcecados com as tradições. Eles tentavam cumprir à risca tudo aquilo que eles tinham aprendido, tudo aquilo que eles tinham vivido ao longo do tempo. E muitas vezes nós, irmãos, vivemos obcecados com algumas coisas dentro da igreja. Eu, quando eu falo igreja aqui, irmãos, estou a falar do templo, do edifício. Eu não estou a falar do templo que somos nós. E isso acontece, irmãos, porque nós aprendemos assim, nós crescemos assim, nós achamos que estamos a fazer o correto. Por isso nós tentamos fazer igreja desse jeito. Mas aquilo que Jesus nos está a mostrar aqui, irmãos, Ele não liga exatamente para aquilo que está cá fora. Ele está interessado simplesmente no coração, na motivação. Porque aqueles homens, irmãos, eles faziam tudo, eles cumpriam tudo, eles davam o seu melhor. Mas lá dentro, irmãos, o seu coração era impuro. O seu coração, ele não tocava no coração de Deus. Muitas vezes, irmãos, queremos ser rígidos com aquilo que aprendemos e cremos, mas isso não está a gerar frutos, irmãos. Não está a gerar impacto, não está a gerar mudança na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos parar e analisar. Como estou a ser igreja? Como eu estou a ser igreja? Às vezes, irmãos, nós temos que parar de ser engessados e fazer as coisas de uma forma ritual. Nós temos que buscar em Deus direção. Nós temos que buscar em Deus estratégias, irmãos. Não é porque a gente fez isto a vida toda que agora e resultou, que agora vai ter que acontecer igual. Irmãos, eu creio que todos vocês se lembram do Blockbuster, né? Aquela locadora que a gente ia lá, alugava aquelas cassetezinhas, né? Escolhia o filme, ia para casa, colocava lá no... Né? Nem era DVD, né? VHS player, né? E a gente chegava ali, colocava, né? E a gente tinha ali, às vezes, 24 horas, às vezes, para ganhar uma promoção, a gente alugava só por 6 horas, a gente chegava lá, né? E a gente ficava todos contentes, né? Depois a gente tinha que rebobinar, porque senão éramos multados. A gente ia lá, entregava, ficávamos todos contentes. O que é que acontece hoje, irmãos? Hoje nós temos o Netflix, nós temos a Amazon Prime, nós temos tudo e mais alguma coisa. Ambos mostram filmes, ambos têm conteúdos de mídia. Mas o que é que mudou? A forma como a mensagem é entregue. Então nós precisamos entender o tempo que nós estamos a viver. Irmãos, eu não estou a dizer que nós temos que mudar, irmãos, a essência. Nós não temos que abrir mão do Evangelho. Não. Pelo contrário. É hora de nós nos firmarmos no Evangelho. É hora de nós nos agarrarmos ao Evangelho. É hora de nós compartilharmos o Evangelho com os outros. Amém, igreja? Mas talvez a gente tenha que repensar a forma como nós estamos a fazer isso. Nós temos que repensar, irmãos, a forma como nós estamos a adorar a Deus. Muitas vezes também, irmãos, nós somos fariseus, como aqueles fariseus que louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus, irmãos. E infelizmente, irmãos, nós temos edifícios cheios de pessoas nessa situação. Pessoas que louvam com os seus lábios, Pai, mas o seu coração está distante, o seu coração está impuro, o seu coração está distante, irmãos. A palavra adoração muitas vezes faz com que a gente pense somente em músicas, irmãos. Não é isso que é adoração.
A adoração não é um estilo de música que você canta. A adoração é aquilo que vem do seu coração. É o que vem lá de dentro. Não importa se vem dentro do tom, né? Se vem fora do tom, irmãos. Deus se agrada. Se a sua adoração, ela vem do coração, ela vai tocar o coração de Deus. Amém, igreja? Cristianismo não é um hobby. Cristianismo não é um passatempo, irmãos. Cristianismo é um estilo de vida. É Cristo todos os dias. De manhã, à tarde e à noite. Sábado, domingos e feriados. E o resto dos dias, irmãos. Isso é um estilo de vida. Deus não está à espera que você venha aqui no sábado ou no domingo para o adorar. Ele está à espera quando você acorda pela manhã que você possa lhe dar palavras de bom dia, de adoração. Que você possa dizer, Pai, eu te amo. Obrigado por mais um dia que tu me concedeste de vida. Obrigado, Deus, Pai, por eu estar com saúde. Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho uma casa. Começa a adoração dessa forma, irmãos. Quando nós começamos a praticar isso dentro da nossa casa, onde ninguém vê, onde ninguém está presente, irmãos. Quando chegar à igreja é fácil. Quando chegar à igreja, você quando entra daquela porta, você já vai a dançar, você já vai a pular. Você nem precisa que a banda comece a tocar, porque você já está a adorar a Deus. Você já está a adorar a Deus. Mas como nós podemos expressar, irmãos, a nossa adoração? E não existe nada melhor, irmãos, que nós irmos para a Bíblia. O salmista David, no Salmo 95:6, ele diz, venham, adoraremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Irmãos, esta palavra diz assim, venham, adoremos. Adoremos. Não é uma opção, irmãos. Não é uma opção. Quando nos curvamos na presença de Deus, nós estamos a demonstrar, irmãos, reverência. Algo que hoje falta muitas vezes dentro da igreja, reverência. Reverência à presença de Deus, reverência ao Espírito Santo, reverência a quem nós somos como instituição. Quando nós nos curvamos na presença de Deus, nós estamos a demonstrar temor a Deus, submissão, e nós estamos a demonstrar adoração, irmãos. Então, quando você se curva, irmão, não é quer dizer que você é um qualquer, que Deus está ali para colocar o pé em cima, não. É naquela hora que você se curva, que você se humilha, que você diz assim, Deus, eu sei quem tu és, eu te reconheço como meu Deus, eu reconheço que tu és aquele que eu quero seguir, eu quero amar. O salmista também diz em Salmo 63:4, eu te bendirei enquanto eu viver. Você está vivo hoje? Algum morto aqui? Algum morto aqui? Está. Então, o que é que o salmista diz aqui, irmãos? Eu te bendirei enquanto eu viver. Você tem bendito o nome de Deus? Porque é isso que nós precisamos fazer. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Você pode dizer assim, em teu nome eu levantarei as minhas mãos. É uma forma, irmão, de você também adorar. Quando nós levantamos as nossas mãos, é uma expressão de adoração, em sinal de rendição, em sinal de vitória, em sinal que é um sinal, irmão, que aponta para o alto, aponta para o céu, aponta para Deus, o Pai. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Ainda no Salmo 149, diz assim, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborins e harpa. Irmãos, eu não sei você, eu sou um péssimo dançarino. Péssimo. Eu não tenho pé quadrado, eu acho que eu tenho triângulo nos pés. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando eu estou na presença de Deus, eu quero dançar, eu quero abanar. Eu não tenho preconceito de quem está a ver, irmãos. Sabe porquê? Porque aquilo que eu estou a dançar, o meu louvor, não é para si, é para Ele. É para Ele. Então eu não tenho esse problema. Se você dança bem, se você dança mal, não importa. Diz que venha do seu coração. Então dança, pula. Eu tenho uma música, irmãos, que eu amo, e eu vou pedir qualquer dia, vou pedir ao grupo para
para cantar de novo, que é Eu Quero é Deus. Irmãos, eu amo essa música. Porque essa música, irmãos, faz-me abanar todo. Faz-me pular. Ela faz-me mostrar, irmãos, quanto Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, irmãos. Podemos expressar também a nossa adoração com sacrifício de louvor. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Nós devemos adorar quando sentimos vontade e quando não sentimos, irmãos. Não importa a circunstância. Eu não sei como você, como disse hoje, quando eu entrei aqui, o meu coração estava triste. Mas eu decidi adorá-lo independentemente de como eu estava-me a sentir. Eu decidi adorá-lo independentemente das circunstâncias que eu estou a viver. E é isso que Deus está à espera de si. Um sacrifício de louvor. Eu não sei o que é que você entende por sacrifício, mas sacrifício é algo que tem um preço, é algo que custa. É algo que é difícil muitas vezes dar. Mas quando você simplesmente diz assim, Deus, eu estou no pó, mas eu quero te dar o meu sacrifício de louvor. Eu quero te dar o meu melhor. Eu não estou bem, eu não importo, mas eu quero. Porque eu sei que isso vai te agradar. Eu sei que isso vai fazer diferença na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Adoração, então, não são apenas as músicas que nós cantamos, mas é a forma como nós vivemos. É um estilo de vida. Eu não sei se você tem algum estilo de roupa que você gosta. Eu não sei se tem algum estilo de música que você gosta mais de ouvir. Mas normalmente quando nós adotamos algo para nós, é algo que é bom. É algo que nos dá prazer. E aquilo que nós devemos fazer é que nós devemos ter um estilo de adoração. Porque quando nós temos um estilo de adoração, irmãos, nós não temos tempo para ansiedades. Nós não temos tempo, irmãos, para duvidar de quem é Deus. Porque em todo o tempo nós vamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. Não importa se está bom, não importa se está mal, não importa se nós estamos a viver o melhor tempo da nossa vida. Deus não muda e Ele é sempre igual. Amém? Irmãos, para nós concluirmos, então a sua adoração ela não pode depender das circunstâncias. Elas não dependem das pessoas que estão à sua volta. Não depende, irmão, do seu patrão, não depende do seu irmão, não depende do seu cônjuge. Depende somente de si. Depende da forma como você se apresenta perante Deus. Outras vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados, né, a ver os erros, as imperfeições daqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes nós nos esquecemos, irmãos, de nós. Nos esquecemos de olhar para nós. Esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas nós nos esquecemos de mudar a nós próprios. Sabe uma coisa, irmãos? Tem coisas, às vezes, em nossas vidas que nós temos dificuldade em lidar. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que às vezes nós não temos forças para querer mudar, para conseguir mudar. Então nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos render, irmãos. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito, eu tenho estudado muito, é sobre jejum. Jejum e oração. E uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é que quando nós praticamos, ou quando nós temos um estilo de vida, de jejum, de oração,
a nossa percepção daquilo que está a acontecer à nossa volta, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual, ele muda. A Bíblia ela diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A Bíblia ela fala também, irmãos, que nós devemos pedir perdão, nos arrependermos. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil nós reconhecermos que somos falhos. Mas hoje é um dia de festa, não é, igreja? Hoje é um dia que nós vamos adorar a Deus como nunca. É um dia que nós vamos celebrar. É um dia que nós iremos levantar mais do que nunca as nossas mãos e dizer: obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. É o dia que Deus, Jesus, Ele está a desfazer toda a adoração superficial. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Ele busca adoradores com coração sensível, com coração quebrantado. Você não pense, você é o pior pecador do mundo. Você não pense, tem alguns pior que você. Mas sabe uma coisa? Jesus, Ele morreu pelo pior pecador do mundo. Não se compare. Mas hoje é um tempo de mudança. Hoje é um tempo de alegria. Hoje é um tempo de festa. Hoje é um tempo de vitória. É um tempo, irmãos, que Deus está a ministrar no seu coração. Hoje é dia, irmãos, de nós tratarmos com o nosso coração. É um tempo de nós abrirmos as nossas bocas e dizemos assim: Deus, me perdoa. Me perdoa todas as vezes que eu fui superficial contigo. Todas as vezes que eu não fui capaz de levantar as minhas mãos. Todas as vezes que eu não fui capaz de dobrar o meu joelho na tua presença. Me perdoa. Pai, remove toda a adoração superficial. Remove toda a indiferença espiritual das nossas vidas, Deus. Deus, nós acreditamos na presença, no poder e na graça e na misericórdia do Senhor nesta noite aqui. Sabemos, Pai, que o Senhor é soberano. O Senhor trata os nossos corações hoje. Sonda, Espírito Santo, sonda. Sonda os nossos corações. Você que está aqui hoje, neste lugar, peça a Deus, sonda o meu coração nesta hora. Você aí em casa, que você que está a ouvir, peça a Deus, sonda o meu coração nesta hora. Sonda o meu coração. Espírito Santo, és tu que convence o homem do pecado. Tu és aquele que nos pode mostrar qual a área onde nós precisamos de uma transformação. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós damos graças, Pai, porque ela é viva, ela é eficaz e ela não muda. Ela é imutável, Deus. E essa é a confiança que nós temos. É que a sua palavra, ela não vai voltar vazia. Ela não vai voltar vazia, Deus. Senhor, recebe agora, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor.